pessoal, tudo bem? Conforme o combinado, né? Nessa aula eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto prático, né? Na aula passada nós iniciamos um estudo a respeito de manipuladores robóticos, né? Entendemos todo o conceito introdutório a respeito dessa tecnologia. Estudamos as classes de robôs, né? Entendemos o que são juntas, estudamos os modelos e tipos de robôs, fabricantes, enfim, toda parte e conceito nós estudamos na aula passada. E hoje, gente, nós vamos continuar com o estudo aí dos manipuladores, né? Ou seja, com o estudo dos robôs industriais. Só que, desta vez, nós vamos desenvolver um projeto prático, né? Utilizando o software de programação do software de programação da fabricante Epson, né? Que é o RC Plus, ok? Na versão 7.4.6. Bom, o modelo que nós vamos trabalhar aqui, ou seja, o robô que nós vamos trabalhar aqui, é um bracinho articulado com 6 articulações, e o modelo dele é o C4A901S, tá? Então, o modelinho que nós vamos trabalhar aqui é o C4A901S, tá? Ele é um modelinho de um braço articulado com 6 graus de liberdade, tá bom? Inclusive, eu deixei para vocês aí disponível, né, vídeos, né, na aula anterior está disponível vídeos, mostrei fotos, né, desse braço robótico, vocês acompanharam, né, até um vídeo do engenheiro Marcelo, que é um especialista, né, nesse modelo de robô. Ele mostrou uma aplicação, aliás, não foi bem com esse robô, foi com o robô Scara, mas é da mesma linha, né, da Epson, aliás, é da Epson também, né. E então hoje eu quero pegar esse modelo que é o C4A901S e montar um projetinho prático aqui com vocês, tá? Gente, todas as instruções de instalação desse software, né, está na videoaula, tá ok? Na videoaula que está postada aí no portal, e o instalador eu também deixei disponível no portal, tá? O link aí para download, tá bom? Então vocês vão ter disponível para download o software e também tem um vídeo explicando um passo a passo de como fazer a instalação desse camarada aí, tá? Bom, partindo do ponto em que vocês já instalaram, né, a aplicação e já inicializaram a mesma, vamos criar um projetinho, tá? Bom, primeira coisa, gente, nós precisamos selecionar um tipo de conexão, tá? Nós vamos nos conectar aqui com o robô através de uma conexão. Nesse caso aqui é um controlador virtual, tá? Nós vamos fazer um projeto utilizando um controlador virtual, ok? Eu não tenho um robô físico aqui comigo, nem vocês vão ter, né? Então eu preciso selecionar um controlador virtual. E qual família que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a família C4. Tá? Então aqui em Connection vocês têm que selecionar, perdoe-me, vocês têm que selecionar a família C4, tá? Que é a família desses robôs articulados. Inclusive, a partir do momento que você seleciona essa família C4, você pode, né, deixa eu selecionar, demora um pouquinho, tá, para ele carregar, você pode já visualizar qual é o modelo do robô que nós vamos trabalhar aqui, tá, gente? Deixa o software pensar um pouquinho, ele demora um pouquinho para carregar, tá? Na hora que você seleciona, ele tem que carregar o modelo, tem que carregar todas as imagens em 3D, enfim. Pronto, carregou, tá? Se você vier aqui nesse botão Simulator e clicar nele, já é possível, pessoal, a gente visualizar, né, o modelinho de robô aí, tá? Nesse caso aqui, no meu caso aqui, né, é o modelo C4A901S, tá?
Só que eu não. Aqui ele está aparecendo aqui para nós, né? O modelinho de robô, tudo bem, a família C4 está aparecendo aqui. Só que eu preciso fazer a configuração do modelo correto, né? Então, para fazer a configuração do modelo correto, eu preciso vir em Setup, System Configuration, né? Porque aqui o que ele faz? Quando você seleciona C4 Sample, né? Ele chama a família de robôs C4. Então, ele chama um simulador genérico, tá? Então, eu preciso vir aqui em Setup, System Configuration, selecionar controlador, Robots, tá? Robot 1 aqui. Aqui eu tenho, ó, o modelo que está selecionado por padrão aqui é o C4A601S, só que eu não quero esse cara. Eu vou querer o C4A901S, tá? Que é aquele modelo que eu mostrei para vocês na foto. Então eu vou clicar aqui em Change, né, para trocar o modelo do controlador, e vou selecionar o C4 A901S, tá? Que é esse camarada aqui, ó. C4 A901S, tá? Eu posso até mudar o nome dele se eu quiser, tá? Mas eu vou deixar como Robot 1, tá? Vou colocar um OK. Ele vai restartar o controlador, ou seja, ele vai reconfigurar, tá? Vai reconfigurar todo o meu software aqui, né? Justamente porque eu estou selecionando um outro modelo aí de controlador, né? Ou seja, um novo modelo aí de robô, tá? Todo robô tem um controlador internamente nele, né, gente? E cada robô ele tem um seu controlador em específico, né? Que controla todo o servo, gerencia tudo, toda a parte de hardware dele. E o controlador que nós estamos trabalhando aqui é esse C4A901S, tá? Então, quando eu selecionei esse controlador, ele já modificou todo o setup dele aqui no software, né? Por isso que ele demorou um pouquinho. Dá um close. Inclusive, vocês podem ver que ele mudou até a carinha, né? Vocês podem ver aqui que ele mudou até a carinha aqui do robô, né? Ele é até um pouquinho diferente do outro robô, tá bom? Bom, carregando então o modelo de robô que nós vamos trabalhar aí, novamente eu vou falar para vocês, que é o modelo C4A901S, tá? Depois de carregar esse modelo, eu tô falando diversas vezes, gente, para vocês gravarem o nome, tá? Gravarem o nome do modelo aí. Bom, depois de feito isso, né? Agora nós vamos desenvolver aí a programação, tá? Nós vamos começar a programação. Para desenvolver uma programação, a gente precisa criar um projeto, tá? Então, para começar a programar esse robô, nós vamos precisar criar um novo projeto, tá? Então, a gente vai vir aqui no menu Project, clicar em New, tá? Vamos colocar um nome para esse projeto. Então, vou falar assim, ó, aula robótica, tá? Inovações, tá? Então eu vou chamar aqui de aula robótica inovações e automaticamente ele já selecionou para mim o driver, né, aonde está instalado o meu software, tá, gente? Não se assustem, porque no meu caso aqui está no D2 pontos, porque o meu computador está abarrotado de coisa, tá? Então assim, o meu computador no C2 pontos, ele já está no bico do urubu, então não tem como salvar mais nada no C2 pontos, então eu fui obrigado a direcionar a instalação do software aí da Epson para o drive D2 pontos. Então todo o meu software vai trabalhar no D2 pontos, tá? No caso de vocês, vai aparecer o C2 pontos, então mantenha o C2 pontos, não se assustem, tá? Ai meu Deus, o professor selecionou o D2 pontos e no meu não está aparecendo. Gente, não se assustem, tá? No caso de vocês vai ser C2 pontos, porque com certeza vocês vão instalar no C2 pontos. É que no meu caso eu tive que instalar no D2 pontos, porque eu tive que colocar outro HD aqui, porque meu computador não cabe mais nada, tá? Bom, um ponto importante, gente, nesse software da Epson é que é o seguinte, ele não permite que você, tipo assim, vou criar um diretório lá na minha área de trabalho para salvar o projeto, tá? A Epson não permite isso, tá ok? Ela não deixa você fazer isso, tá? Então, por padrão, o que ela faz? Ela cria para você, no driver onde você destinou, né, a instalação do seu software, a Epson cria aí uma pastinha chamada Projects, né? E dentro dessa pastinha chamada Projects tem todo vamos dizer assim, tem todos os arquivos do projeto, inclusive os seus projetos, tem todos os arquivos do software, né? Inclusive
os seus projetos, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, dentro da pasta Projects, eu vou criar uma pasta nova, tá? Então eu vou clicar em New Folder e vou colocar uma pasta assim, ó. Projetos, tá? Então vou criar uma pastinha chamada Meus Projetos. E dentro da pastinha Meus Projetos, eu vou salvar Aula Robótica Inovações. Tá, ok? Aí vocês podem criar a pastinha que vocês acharem melhor, tá? Pronto. Olha só. A partir do momento em que vocês criam, né? Vamos dizer assim, a partir do momento que vocês criam o projeto novo, o software já define para nós o ambiente de desenvolvimento, tá? O ambiente de programação, gente, do robô da Epson, né, assim como a maioria dos robôs também, ele é classificado em módulos, né? Então tem o módulo de codificação em texto estruturado, né, que eu vou colocar alguns comandos aqui para estruturar a lógica que o meu robô vai realizar, e eu tenho depois uma outra parte, que é a parte, por exemplo, que é uma programação, mas não é uma programação em formato de texto, mas é uma programação onde eu defino os pontos, as coordenadas, né, que o meu robô vai executar, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é o seguinte: eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar alguns códigos, um código padrão aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar essa lista de código aqui. Não se assustem em relação a essa lista de código, porque essa lista eu vou disponibilizar para vocês esse código inteirinho lá no portal, então vocês vão ter acesso a essa codificação, vocês vão poder copiar e colar como eu estou fazendo aqui, tá? Para agilizar o processo, senão a nossa aula vai ficar extremamente longa e eu quero ser mais objetivo, tá? Então, alguns comandos eu vou passar para vocês, tá? Então vamos lá. Quais são os comandos que eu quero começar a mostrar para vocês? Primeiro, motor on, né, que seria ligar os servomotores, né, ou seja, startar, né, em si o robô, power high, ou seja, potência máxima, e aqui eu tenho configurações de aceleração, velocidade, enfim, tá? Toda essa codificação aqui é uma codificação padrão para poder fazer a inicialização do meu manipulador robótico. Tá? Ou seja, fazer a inicialização do meu robô. Então, estou configurando velocidade, eu estou configurando, ligando os motores, enfim, tá? E aqui eu criei uma variável do tipo inteira que vocês vão entender daqui a pouquinho para que ela vai servir, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho para vocês vão entender, né? Para que eu vou utilizar ela, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, tá? Coloquei os parâmetros iniciais, né? Eu vou até dar um reset aqui, ou seja, para agrupar minhas janelas. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte: nós vamos criar vamos criar uma programaçãozinha assim, ó. Então o robô vai ter que vir até essa primeira bolinha. Vamos supor, ele vai tentar colocar alguma coisa nessa primeira bolinha, ou seja, como se fosse pegar uma peça daqui e passar para cá, e vice-versa, tá? Nessas três bolinhas, ou seja, ele vai ter que coletar uma peça aqui, levar para cá e depois ele vai passar para cá, tá? Como que eu vou fazer isso, né? Você pode vir aqui no Robot Manager, né? Pode até clicar em sim aqui, inclusive ele vai pedir para salvar, né? Ele vai pedir aqui para você salvar o projeto, né? E aqui a gente precisa como se diz, a gente pode já ir movimentando, né? Ou seja, a gente vai criar alguns pontos, algumas coordenadas. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ligar o meu motor, ligar o meu robô, certo? Então, deu o motor on aqui, ok? E aqui onde eu tenho jog and teach, né? Esse jog and teach, gente, seria os eixos, né, do meu robô. Tá, ok? Então é aqui que eu vou controlar, né, as articulações do meu robô. Tá? É aqui que eu vou movimentar ele. Tá? Só que antes de fazer algumas movimentações, eu vou pedir para vocês selecionar, né, algumas coisas. Por exemplo, esse mode aqui, ó. Esse mode aqui eu quero que vocês trabalhem em Word. Tá? Por que o Word, professor? Porque o Word, gente, a gente vai movimentar X, Y e Z. É mais fácil para a gente visualizar, ou seja, é mais fácil para a gente controlar o robô através do sistema de coordenadas em X, Y, Z.
Tá? Eu posso trabalhar com sistema de coordenadas em graus, né? Posso trabalhar. Quando eu falo em graus, gente, eu tô querendo trabalhar individualmente por junta, né? Então, por exemplo, eu tenho uma junta aqui na base, eu tenho uma junta aqui no braço, no antebraço. Então, eu consigo controlar essas juntas, né? Definindo uma rotação para ela, definindo um grau para ela, né? Um ângulo de rotação, certo? E eu consigo controlar ela. Definindo um grau para ela, né? Eixo por eixo. Só que não acho muito legal, não. Tá? Eu acho mais interessante. É muito difícil você controlar o robô assim. É mais fácil a gente trabalhar com Word, por quê? Porque a gente vai trabalhar com sistemas de coordenadas, né? No plano, como base, a gente vai ter como base o plano cartesiano. Então a gente vai pensar em x, y, z. Tá? Depois eu mostro para vocês a diferença. É muito mais fácil trabalhar com o modo Word, né? Justamente porque vai ficar mais fácil controlar o robô. Tá? Velocidade, gente, vamos trabalhar com velocidade máxima, ou seja, velocidade alta, para a gente poder. Senão vai ficar muito lento, tá? Vai ficar muito lento aqui o nosso manipulador. Bom, vamos brincar um pouquinho. Ó, se eu quiser mexer o eixo X, por exemplo, olha lá, olha só, mexendo o eixo X aqui, ó. Opa. Deu um errinho aqui. Eu acho que ele acusou algum errinho aqui. Pera aí. Deixa eu dar um motor on aqui. Ele tá dando algum errinho, gente. Deixa eu dar um reset. Vamos ver se ele dá um motor on. Aí. Power high. Aí, beleza. Motor on, power high. Tá? Deixa eu clicar em home para ver se ele vai. Bom, não aceitou. Vamos de novo, dá um reset, power high, às vezes ele dá esse BOzinho. Vamos lá em jog de novo, vamos mexer aqui o nosso robô, tá? Ó, eixo X, ele não tá gostando muito não. Ó, o nosso amigo aqui não tá gostando muito só tá mexendo um eixo. Deixa eu só... Talvez eu tenha algum parâmetro errado aqui. Ele não tá deixando. Deixa eu mudar aqui para joint. Não era para dar esse erro, não. Ó, engraçado. Em Word ele deu erro, tá, gente? Depois eu vou debugar o porquê que ele não aceitou as coordenadas aqui em Word, tá? É estranho. Olha só, não aceitou, tá? Ó, tá em Word, contínuos. Engraçado. Ó, não mexe mesmo. Ele só tá trabalhando com... não queria trabalhar em formato de eixo, mas tudo bem, tá? Enfim. Não vou debugar agora, tá? Não sei, eu preciso debugar e entender o porquê que esse robô não aceitou. Talvez seja alguma configuração, tem que dar uma olhadinha no manual lá, por que esse modelo não aceitou. Eu estou trabalhando como Word, tá? Mas enfim, para a gente não perder tempo aqui, a gente vai tentar controlar ele pelo método do eixo mesmo, que é o joint, tá? Então vamos lá. Então vamos alterar aqui para joint, que seria o controle individual da articulação, tá? O robô não deixou, então a gente vai brincar com o joint mesmo, tá? Senão eu vou perder muito tempo aqui para debugar e esse não é um intuito, tá, gente? Bom, só umas dicas aqui, pessoal, para vocês mexerem o manipulador aqui na tela, é só você clicar, quando você clica e segura e arrasta, você consegue movimentar aqui, movimentar, né, a câmera de visão aqui do robô. A câmera, né, de visualização aqui do robô, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o que é o J1, né? Olha lá, o eixo J, gente, ele é a junta da base, né? Ou seja, é a base, ou seja, J1 mais, eu giro a base. J1 menos, eu giro a base no sentido anti-horário, horário. J mais, pelo menos na visão que eu estou tendo aqui, sentido anti-horário, tá? Pelo menos na visão que eu estou olhando de frente com o robô, né? Aqui horário e aqui anti-horário, né? O J2, pessoal, o J2, ele movimenta o braço dele, né? Ou seja, para frente, olha lá, para trás, tá vendo? E J3,
Olha lá, o antebraço. Tá vendo? Pra frente, pra cima, pra baixo. O J4. Ó, ele torce, é a torção, né? Ou seja, ele rotaciona o braço dele, ó, né? O antebraço, na verdade, né? A torção. O J5, ó, é a garra, né? Ou seja, a frange do robô. Tá vendo, ó? Ele movimenta para cima, para baixo. O J6, ele movimenta, vou tentar um zoom aqui com o screw, só para vocês verem, né? Ó, ele movimenta, ele rotaciona, ele gira, né, em torno do próprio eixo, né? Ou seja, ele é uma articulação na frange do robô, né? Ou seja, ele gira em 360 graus, né? Ele gira em torno do próprio eixo, tá vendo? Olha lá. Então, descobrindo, né, gente? Descobrindo aí, vamos dizer assim, descobrindo cada uma das juntas, né, e como controlar, agora a gente pode definir os pontos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Vamos imaginar que o ponto 1, ele é aqui, ó. Vou movimentar o J1 para próximo da primeira bolinha aqui, tá? Então vamos lá, vou movimentar o J1 para próximo da primeira bolinha, tá bom? Então olha lá. Vocês estão vendo aqui que eu estou movimentando ele para chegar próximo da primeira bolinha aqui. Ó. Vamos lá, diminuir o J3. Vamos ver se ele ficou. J. Ó, ele colidiu, tá vendo? Ele colidiu com a bolinha. Então eu posso subir. Ele colidiu. Se eu clicar aqui na setinha de reset, ele apaga. Então vamos lá. Vamos colocar. Opa, acho que eu fui demais. Olha aí. Bom, aqui eu tenho quase na primeira bolinha aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Quase na primeira bolinha aqui. Inclusive eu posso até dar uma melhorada, né? Vamos ver do ângulo por cima. Como é que fica? Ó, até que tá legal, né? Bom, não vamos ser perfeccionista aqui, porque a gente vai ficar a noite inteira aqui. Esse vídeo vai ter 3 horas, né? Não vou ser perfeccionista. Bom, vamos imaginar que esse aqui seja o ponto 1, tá? Se esse aqui for o ponto 1, gente, o primeiro ponto, eu posso vir aqui, ó, tá vendo em points? Tá vendo aqui em point? Eu posso vir aqui e colocar um cheat. Sim, dar um nome para ele, então vamos lá, chamar aqui de P1, tá? Descrição, ponto 1, por exemplo. Aliás, vamos chamar aqui ó, de P0, vamos acompanhar o nome, né? Ponto 0, tá? Acho que P0 ele não aceitou, deixa eu colocar P1 aqui para ver. P1, ele não aceita o P, ele não deixa colocar como P. Então vamos chamar assim, ó, de ponto 1, descrição, vamos deixar sem, vai? Vamos chamar aqui, ó, ponto 0, vai? Ponto 0, sem descrição. Ó, ponto 0 ele aceitou, tá vendo? Ou seja, esse é o ponto 0, tá? Agora, se eu quiser ir para a segunda bolinha, como que eu faço? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou levantar o meu robô, opa, levantei ele um pouquinho, e nessa posição aqui vai ser o meu ponto 1, tá? Então aqui eu vou dar um cheat, aqui vai ser o meu ponto, vou chamar aqui ó, de ponto 1, tá vendo? Esse vai ser meu ponto 1, ok? E o ponto 3? Bom, o ponto 3 eu vou colocar o meu robô próximo da segunda bolinha, tá vendo? Aqui ó, próximo da segunda bolinha. Então aqui vai ser o meu ponto 3. Você pode criar a programação do jeito que você quiser, tá, gente? Ponto 3. Tá? Ponto 3. Inclusive, errei, pessoal. Desculpa. Aqui é o ponto
ponto 2, gente. Perdão, aqui é o ponto 2, tá? Aqui é o ponto 2. O ponto 3, na verdade, ele vai ser abaixado aqui, ó. Não vai ficar perfeito igual o outro, mas tudo bem. Inclusive, vou até dar uma rotacionada aqui. Aí. Aqui vai ser o meu ponto 3. Tá vendo? E se eu quiser o ponto 4, professor? Bom, ponto 4, eu vou colocar... Opa, colidiu, né? Vou colocar o meu robô mais ou menos aqui. Deixa eu dar um reset. Aqui vai ser o ponto 4. 4. Tá? E o ponto 5, professor? Bom, o ponto 5, olha só, tá vendo que eu estou escolhendo? Opa, o ponto 5, ele vai ser mais ou menos aqui. Gente, eu não estou tendo nenhuma precisão aqui, tá? Eu estou só demonstrando para ser rápido, tá bom? Então aqui vai ser o ponto 5. 5. E o ponto 6? O ponto 6, ele vai ser aqui na bolinha. Ponto 6. Ponto 6. Pronto. Eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o 6, certo? Ó, se você vier aqui na aba Points, né, o que você faz aqui? Ó? Aqui você tem todos os pontos, tá vendo? Todos os pontos salvos, né? Qual é a coordenada em X, Y, enfim. E aqui no Jog-Cheat, né, gente? Eu posso editar o ponto, né? E eu posso alterar, acrescentar novos, enfim, tá? Bom, salvei os meus pontos, gente. O que eu posso fazer aqui agora? Olha só. A partir do momento que eu inicializei o meu robô, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Go P0. P0, tá? Coloca um comando wait. Vamos colocar aqui, ó, 0.1 para guardar. Vamos colocar aqui, ó, meio segundo, tá? Mais ou menos meio segundo. Esse comando wait aqui, gente, seria um comando assim, ó. Vamos lá. Primeiro, go P0. Então, o que ele vai fazer? Vocês viram que eu acabei de criar aqui, ó. Vamos lá no Robot Manager, né? Olha lá, no Robot Manager. Aqui eu tenho desde o ponto 0, ó, número P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, certo? Então o que acontece? Quando eu colocar a expressão aqui, ó, go P0, o que ele vai fazer? Ele vai para o ponto 0, tá? Depois, quando eu colocar o wait 0.5, o que ele vai fazer? Ele vai aguardar meio segundo. Então se eu vier aqui colocar go P1 e colocar um wait 0.5, o que ele vai fazer? Ele vai do ponto 0 para o ponto 1 e assim por diante. Olha só, vou colocar aqui todos os pontos, ó. Então, desde o P0, ó, P0, P1, P2, P3, ou seja, você cria os pontos naquela tela de teaching, né? E depois, através da programação de texto estruturado, você vai chamando aqui. Então você chama o P0 e coloca um tempo. Isso aqui é opcional. Se você quiser colocar um tempo, você coloca. Se não quiser, não coloca, tá? Pode aguardar um tempo, pode aguardar um pulso na entrada do robô, enfim, tá? Então vamos lá. P0, P1, P2, P3, P4. P5. E aqui o P6. Tá? Salvar o meu projeto. Salvei. Ou seja, a minha programação aqui, gente, tá? Olha só. Inicializei o meu robô, né? Defini parâmetros de velocidade, inicializei o motor, potência máxima, enfim, inicializei meu robô, tá? E agora aqui, o que eu faço? Eu chamo aqueles pontos que eu acabei de criar. Eu não criei o P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Não defini pontos, né? Baseado, né? Eu peguei o joystick dele e fui
gravando pontos, né? Cada ponto tem sua coordenada, né? Onde que está essa coordenada, professor? Em Robot Manager, tá vendo aqui, ó? Então, ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ou seja, cada número aqui representa um ponto. E agora aqui na minha programação eu chamo, ó, se eu colocar a expressão go P0, o que ele vai fazer? Ele vai para essa posição em XYZ, né? Depois eu aguardo meio segundo, depois Gol P1, o que ele vai fazer? Ele vai para o P1. O P1 é outro XYZ, né, no sistema de coordenadas aí, tá vendo? É outro XYZ. Aguarda meio segundo, ou seja, e assim por diante, tá? Bom, fiz tudo, agora eu vou compilar o meu projeto. Tá vendo aqui, ó? Só clicar aqui em Build Project para ver se não tem nenhum erro. Aparentemente não tem nenhum erro, né? Ó, apareceu uma mensaginha verde, não tem nenhum erro. Eu venho aqui em Open Run Window, né? Esse Open Run Window, gente, eu vou até dar um reset aqui para a gente ver o simulador, tá? Eu vou ver se eu consigo dar colocar um ângulo legal aqui que a gente possa ver o simulador trabalhando, tá? Deixa eu ver se eu consigo clicar com o botão direito, Reset Viewpoint. Aí, ó, melhor. Reset Viewpoint, ele coloca de frente. É melhor melhor pra gente ver, tá? Então, botão direito, Reset Viewpoint, ele volta pro estado inicial, tá? Bom, quando você clicar aqui em Open Run Window, ele abre essa janela e aqui você seleciona uma função. Então, qual a função que você vai executar? Eu tenho uma função chamada main. Então, todo o meu código aqui está dentro dessa função main, tá vendo? Ó. Todo o meu código que o meu robô vai executar está dentro dessa função main, tá? Então, simplesmente, eu chamo minha função main e coloco um start. Sim. Ó, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Eu acho que ele não aceitou. Na verdade, eu acho que ele não aceitou porque esse padrãozinho aqui de velocidade, gente, talvez seja para outro modelo de robô. Eu acho que é por isso que estava dando erro aquela hora. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou fechar aqui. Bom, vou dar um stop, fechar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui a velocidade. Acredito que aquele valor, esse valor aqui está muito alto para esse robô, tá? Que eu peguei um código padrão aqui e esse código, com certeza, o código que eu peguei aqui não é desse robô, né? Então, esses parâmetros aqui não é o padrão desse robô. Então, vamos testar novamente. Ó, olha só. Tá vendo? Ó? Olha lá. Executou. Tá vendo? Vou dar um start novamente, ó. Ó. Executou. Olha aí, ó. Tá vendo? Vou novamente. Ou seja, executou perfeitamente. Eu só tive que fazer uma alteração aqui, pessoal, nos parâmetros de aceleração aqui, porque esse código que eu peguei é do modelo padrão. Quando eu carrego o software, ele carrega um modelo padrão aí de robô. E eu puxei, fiz um copia e cola, tá? De outro modelo de robô. Então, aquele padrão de velocidade é para outro modelo. Então, eu tive que diminuir aqui o padrão da aceleração, tá? Eu tive que diminuir aqui a aceleração dele, justamente para... senão não estava dando erro, né? Então coloquei outro parâmetro aqui de aceleração, coloquei um parâmetro na verdade menor, tá? Porque o padrão que eu estava colocando ali primeiramente era um padrão de outro modelo de robô, tá? Então se baseie por esse novo modelo aqui. Bom, gente, esse wait aqui, vocês perceberam que ele aguarda aqui no caso meio milissegundo, né? Mas você pode até diminuir aqui se você quiser, tá? Se você quiser que seu robô fique um pouco mais rápido, você pode até diminuir aqui, ó. Olha só. Então, vou fechar, compilar, executar. Tá? Vamos dar um start pra gente ver. Olha lá. Tá vendo? Ficou bem mais rápido. Vamos colocar o wait 1 aqui. O wait 1. Deixa eu ver se o wait 1. Se não me engano, acho que é 1 segundo. Salva. Compila. Executa.
Tá vendo? Ó? Ele aguarda, vai pro ponto, aguarda. Ou seja, funcionou perfeitamente aí, né, gente? Inclusive, gente, pessoal, se vocês quiserem, né, é que aqui, na hora que eu dei o meu P0, né, ele já está até aqui na bolinha, né? Inclusive, se vocês quiserem dar até uma aprimorada nesse projeto, ó, robô. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá no Robot Manager, em Jog Cheat. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar... Opa, colidiu com o robô. Vamos imaginar que o robô tem que inicializar assim, ó. Ó, olha lá, o robô começa assim, tá? Deixa eu dar um reset aqui, ó. O robô vai começar desse jeito aqui, tá? Então esse aqui eu vou chamar de ponto 7. Ponto 7. Ponto 7 para mim é o ponto inicial, né? Então, vamos imaginar que o nosso robô tem que começar aqui, nesse ponto, tá? Então, para ele começar aqui nesse ponto, ele vai fazer assim, ó. Go P7, certo? Aí vou colocar aqui um wait. Acho que eu vou colocar 0.1, senão vai ficar muito devagar, tá? Vai ficar muito, mas muito devagar mesmo. Wait. Certo? Então o P7 é o meu ponto inicial, tá? Então vou salvar o meu projeto, vou compilar e vou mandar executar, tá? Na hora que eu mando executar, vou dar um start para a gente ver, ó. Então esse é o meu ponto inicial, ó. Isso. Vamos dar start. Tá vendo? Esse é o meu ponto inicial, olha lá. Ou seja, funcionou perfeitamente. Agora, uma outra coisa que é legal aqui, pessoal, é um laço de repetição, que é esse cara aqui, ó. É o for, tá? O que o for vai fazer, ó? O for, lembra que eu criei essa variável i aqui? Inclusive, eu tenho que pegar aqui esse next. Só para não esquecer, porque tem código aqui que nem eu lembro direito. Next. Aí. Olha só, esse for vai fazer o seguinte, ó. Nós criamos uma variável i inteira chamada i aqui, né? Então meu i começa com 0, vai até 2. Então, se o meu i começa com 0 e vai até 2, o que ele vai fazer? Ele vai contar 0, 1, 2. Então ele vai repetir 3 vezes, né? 3 vezes o que? Né? Ou seja, aqui, ó. Inclusive eu tenho aqui. Ou seja, o que ele vai repetir 3 vezes? Ele vai repetir 3 vezes todo esse código aqui, ou seja, ele vai repetir o P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, 3 vezes. Então ele começa no P7, ou seja, ele vai lá no ponto inicial que eu acabei de criar, e logo em seguida ele executa, né, esse comando 3 vezes. Olha só, com esse for, o que vai acontecer? Vou compilar meu projeto, vou dar um run. Então ele vai para o ponto inicial, ó, executou um ciclo, olha lá, ó. Inclusive, eu posso até colocar o P7 aqui dentro, né? Acho que o P7 fica legal aqui dentro. Só para a gente ver o efeito. Olha só, vou colocar o P7 aqui dentro, ó, dentro do for. Vou compilar o projeto. Olha só. Entenderam? Ou seja, ele executou aqui o comando 3 vezes, né? Olha só que interessante. Então, esse for, o que ele faz? Em programação, ele é um laço de repetição. Então, o que ele vai fazer? O i vai começar com 0 e vai até 2, e vai incrementar de 1 em 1. Então, ele vai fazer o quê? Começa com 0 e vai até 2. Então, vai ser 0, 1, 2. Ou seja, ele vai executar 3 vezes. 3 vezes o quê, pessoal? Tudo isso daqui. Todos esses comandos. Então vai para o ponto 7, depois vai para o ponto 0, depois vai para o ponto 1, ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6. Terminou? Repete, ou seja, 3 vezes. Se eu colocar aqui 3, ele vai repetir aquele processo 4 vezes. Tá? E assim por diante. Tá, gente? Então, basicamente, pessoal, a programação que vocês têm que fazer aí é, primeiro, uma codificação, né,
Tem aqui a parte inicial, que eu vou disponibilizar tudo para vocês, inclusive esse código que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Isso aqui vai estar disponível para vocês aí. Nós vamos inicializar o robô, tá? Logo em seguida você tem que programar qual é a sequência de movimentação desse manipulador robótico, tá? Então é através desse código aqui, utilizando o if, else, for, utilizando o comando go, ou seja, para acessar os pontos desse robô aqui, o comando wait, que é o comando wait, que é para aguardar um pulso numa entrada, ou aguardar um tempo, assim como eu estou fazendo aqui, tá? Aqui nós temos no Robot Manager, né, que acessa aqui através do Robot Manager. Pessoal, professor, onde que eu acesso as telas? Bom, o Robot Manager você acessa através desse ícone aqui, ó, Robot Manager. A sua tela de programação em texto estruturado você acessa através do Project Explorer, Programs Files e esse main aqui, ó, só dá um duplo clique que ele já aparece aqui para você, tá? Então, através desse Robot Manager você cria os pontos, né? Então aqui você vai movimentando o robô através dos eixos, tá? Selecione aqui Joint. Eu tentei colocar o Word, mas infelizmente deu algum erro, talvez seja alguma configuração que tenha que ser feito, tá? Depois eu pesquiso e falo para vocês, mas a princípio trabalhe no modo Joint, né? Que é para a gente controlar a articulação individualmente, tá? E aqui, cada um desses botões aqui movimenta uma das articulações, então você escolhe um ponto que você quer que o robô vá, e logo em seguida você salva esse ponto clicando aqui no botão Cheat, né? Você pode salvar até 999 pontos, né? Ou seja, esse robô tem uma memória para salvar até 999 pontos, tá? Em um único arquivo. Ok? Se você quiser fazer alguma revisão nos seus pontos, é só clicar aqui em Points, e aqui você tem acesso, né, a todos os pontos nas coordenadas x, y, z, tá? E aqui também eu tenho as rotações, caso você queira visualizar, tá? Aqui eu posso deletar, posso até alterar aqui se eu quiser, tá vendo aqui, ó? Posso alterar aqui manualmente também, caso eu queira, tá? E no Jog and Cheat, é aqui que eu faço a movimentação do meu robô, tá bom? Então depois que eu criei todos os pontos, salvei todos os pontos, aí sim eu venho aqui, né, gente, e monto a minha programação do jeito que eu achar legal. Então, eu achei que é interessante começar no ponto 7, depois ir para o P0, ou seja, é aqui que você define a sequência dos movimentos, né? Assim, aqui que você a partir do momento que você salvou os pontos, né, nessa outra tela aqui de codificação é onde você chama os pontos, né? Nesse caso aqui eu chamei meus pontos, mandei ele aguardar um tempinho, coloquei um laço de repetição, enfim, que você pode enfeitar o pavão, tá? Você pode fazer o que você quiser aqui em termos de programação, tá? Bom, gente, basicamente o que eu queria passar para vocês é isso, tá? É lógico que esse manipulador tem muito mais recurso, é óbvio que em termos de programação tem muito mais coisa para ser estudada, né? Mas como eu venho sempre falando, né, essa aula de inovações é só aquele overview para vocês terem uma ideia de como que funcionam as tecnologias, né? Então hoje eu quis passar para vocês como que é o processo, né, de programação de um manipulador robótico. Então achei interessante e espero que vocês tenham gostado, tá? Professor, como que a gente vai fazer em relação à atividade avaliativa dessa semana, tá, gente? Bom, em relação à atividade avaliativa dessa semana, o que vocês podem fazer? Tá? Se você pode optar por fazer um relatório de tudo isso que você aprendeu nessa aula, tá? Um relatório técnico, tá? Descrevendo para mim tudo que você aprendeu nessa aula, ou então você pode me mandar esse projeto, tá? Professor, eu não quero fazer o relatório, mas eu quero mandar para você o projeto que eu fiz aqui, tá? Se você quiser me mandar o projeto, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Project e clicar em Export, tá vendo? Ó, você vai clicar em Export, selecionar, né, eu vou selecionar aqui, por exemplo, um D, 2 pontos, selecionar aqui o projeto que você quer, perdão, gente, você vai selecionar aqui o projeto que você quer exportar, que no meu caso está no D, 2 pontos, e no meu caso aqui é aula Robótica e Inovações, clicar em Next, e aqui você
vai especificar para mim qual que é o nome do projeto que você quer, que ele seja exportado, tá? E seleciona a pasta do projeto, pode ser aqui em Project Folder, pode ser aqui em Project, em Next, e aqui o que ele vai fazer para você, ó? Ele vai criar aqui para nós, né, um destination, né? Aqui ó, você pode ver aqui, ó, um destination project, ó. No meu caso aqui ele está criando em D2 Epson RC60 Project Aula Robótica, né? Eu posso até criar uma pasta aqui se eu quiser, ó. Aula inovações, vai? Inovações. Aula inovações. Então, next. E aqui, na hora que eu clicar em export, olha só. Se eu for lá no D2 vamos ver se a gente acha aqui. Ele vai exportar, ó, Epson RC60 Projects Aula Inovações. Aula Robótica Inovações, tá vendo? Ó, tá aqui estão todos os arquivos que eu vou precisar, tá? O que você vai fazer? Você vai simplesmente vir aqui, ó, Epson RC60 Projects Aula Inovações. No caso aqui eu dei o nome de Aula Inovações, né? Você vai clicar com o botão direito e vai zipar esses arquivos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar to Aula Inovações, ó. Então eu gerei um arquivo. Então esse arquivo zipado aqui dessa pasta é que você vai me enviar, tá? Então esse arquivo aqui contém todos os dados, né? E os arquivos do projeto em si estão todos aqui, tá? Então é isso aqui que você vai me enviar. Ah, professor, eu não quero fazer isso, eu quero enviar um relatório. Tudo bem, não tem problema. Se você quiser enviar um relatório técnico, você também pode, tá? Agora, se você quiser me enviar um projeto, também dá, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato. Um forte abraço.